Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. É com grande alegria que nos reunimos para fazer memória à Páscoa do Senhor e agradecer as maravilhas que Ele sempre nos concede. Saudamos a todos que nos acompanham pela São Felipe FM e nos assistem pelo Facebook e YouTube da paróquia. Acompanhemos as intenções para a missa de hoje. Ação de graças. Divino Pai eterno, bom Jesus, Divino Espírito Santo, Divina Misericórdia, Divina Providência, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Boa Morte, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, Nossa Senhora das Graças, São José, São Roque, Santo Antônio, São Bartolomeu, São Cosme e São Damião, São Crispim e São Crispiniano, Santo Inácio de Antioquia, São Lucas Evangelista, todos os santos. Aniversariantes: Marivaldo dos Reis Neves, Marcos dos Reis Neves, Mário Alberto dos Reis Neves Filho, José Pedro Santos Rebouças Souza. Pela saúde, todos os enfermos de nossa cidade. Falecidos: Egídio dos Santos, 7º dia, Antônio Souza do Vale, 7º dia, Gabriel Araújo da Silva, 1 mês, Lorena da Cruz Santos, 2 meses, Antônia Gonçalves de Souza, 3 meses, Agripino Bento de Jesus, 1 ano, Helenildo da Silva Santos, 1 ano e 7 meses, Antônio Bispo da Cruz, 3 anos, Amélia Silva Souza, Maria Antônia da Silva, Antônia Vale de Jesus, Antônio Bonfim de Jesus, Caíque das Neves Nascimento, Adriano das Neves Silva, Manuel Silvio dos Santos, Lucimar Ferreira dos Santos, Alain Souza Santos, Hélio Fernandes dos Santos, Berílio Rodrigues dos Santos, Maria Amélia de Almeida, Silas Araújo da Conceição, 3 anos, Arlinda Galdino dos Santos, Benedito Bispo dos Santos, Roque Francisco dos Santos, Antônia Norata, Isidoro Neve dos Santos, João Francisco dos Santos, José Francisco dos Santos, Manuel Agripino dos Santos, Antônia dos Santos, Roque Gonçalves da Silva, Benedito da Conceição dos Vales, Fausta Lima, Francisco Bernardino Sena, Jerônimo de Souza Santos, Antônia dos Santos, Benedita Batista de Souza e familiares falecidos, Flaviano Bom Sucesso dos Anjos e familiares falecidos, Joilson Souza, João Damasceno Costa, Perequita Costa, Celso e Manuel Cristino, Justina Paula, almas do purgatório. O Senhor nos convida a crer que Ele é o único Deus verdadeiro, que liberta seu povo de todo mal que os oprime. Oferecemos a Ele o esforço de nossa caridade e a firmeza de nossa esperança, que nos faz afirmar, na fé, que cremos firmemente em Deus e no seu amor por nós. Hoje, celebramos na igreja o Dia Mundial das Missões e da Infância Missionária. Abramo-nos à ação do Espírito, que nos faz missionários e missionárias do seu reino. Iniciemos nossa celebração cantando.
Hoje é dia de rezar. É o dia do Senhor. É o dia do Senhor. Aqui vimos, ó Pai, te adorar. Aqui vimos, ó Pai, te adorar. Hoje é dia de festa. Entre nós está, Senhor. Tua palavra nos vai recriar. Teu Espírito a nos emanar. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de espera, hoje é dia de espera, pela vinda do Senhor, Tu nos fazes, Senhor, vigiar, Tu nos fazes, Senhor, vigiar, novo céu, nova terra apressar. Hoje é dia de festa, hoje é dia de festa, hoje é dia de reza, hoje é dia de reza, hoje é dia de ceia, hoje é dia de ceia, hoje é dia de entrega, hoje é dia de entrega, hoje é dia de espera, hoje é dia de espera. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre com vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos, queridas irmãs, bem-vindos, bem-vindas à celebração deste 29º domingo do tempo comum. Bem-vindos os que estão aqui dentro do nosso templo, bem-vindos, bem-vindas alguns que também do lado de fora participam conosco desta celebração. Bem-vindos, bem-vindas à comunhão conosco também os que de casa, através da Rádio São Felipe FM e de nossas páginas nas redes sociais, também rezam com a gente, também fazem comunhão conosco nesta celebração. Aqui estamos, queridos irmãos e queridas irmãs, desejosos de dar a Deus o que é de Deus, de acolher aquilo que o próprio Jesus, no Evangelho de hoje, há de nos dizer, há de nos pedir. Que assim, queridos irmãos e irmãs, nós possamos crescer como discípulos e discípulas de Jesus, no seguimento a Ele, na comunhão com Ele, como verdadeiros seguidores e seguidoras. Se acolhemos a todos os que vêm participar conosco hoje desta celebração, permitam-me uma acolhida especial à irmã Bernadette. A irmã Bernadette, serva da Sagrada Família, que já viveu aqui na nossa paróquia, já morou aqui há alguns anos, não é? Servindo a igreja 10 anos, olha aí que coisa boa, não é? E depois de um tempo fazendo outras experiências, assumindo outras missões, agora, por remanejamento que é comum às congregações religiosas, não é? Ela novamente vem para servir a nossa comunidade paroquial. Num tempo complicado de pandemia, em que a gente ainda vai ter que esperar um pouquinho para poder organizar melhor as coisas, mas desde já, irmã Bernadette, queremos lhe dizer que seja bem-vinda para se somar a nós, para caminhar conosco neste importante e significativo caminho do discipulado, né? Do seguimento a Jesus Cristo e a sua igreja. Assim, queridos irmãos e queridas irmãs,
como comunidade pecadora, vamos nos colocar diante de Deus, suplicando a sua misericórdia, fazendo o nosso ato penitencial. Deus eterno e cheio de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus,
Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a graça de estar sempre ao vosso dispor e vos servir de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nos sentemos, irmãos e irmãs, e vamos tentar com atenção escutar a palavra de Deus. Leitura do profeta Isaías. Isto diz o Senhor sobre Ciro, seu ungido. Tomei-o pela mão para submeter os povos ao seu domínio, dobrar o orgulho dos reis, abrir todas as portas da sua marcha, e para não deixar trancar os portões. Por causa do meu servo Jacó e de meu eleito Israel, chamei-te pelo nome. Reservei-te e não me reconheceste. Eu sou o Senhor, não existe outro. Fora de mim não há Deus. Armei-te, guerreiro, sem me reconheceres, para que todos saibam, do Oriente ao Ocidente, que fora de mim outro não existe. Eu sou o Senhor, não há outro. Palavra do Senhor. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Manifestai a sua glória entre as nações. Entre os povos do universo, seus prodígios. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Pois o Deus é grande e muito, muito digno de louvor, é mais terrível e maior, porque o nada são os deuses dos pagãos. Foi o Senhor e nosso Deus que fez os céus. Provai, família, dai ao Senhor poder e glória. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Ó família das nações, dai ao Senhor. Ó
nações, dai ao Senhor poder e glória. Dai-lhe a glória que é devida ao seu nome. Oferecei um sacrifício nos seus átrios, ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória, ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Adorai no esplendor da santidade, terra inteira estremecei diante dele. Publicai entre as nações, em ao Senhor, pois os povos ele julga com justiça. Provai, ó famílias, dai ao Senhor poder e glória, ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, reunida em Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a vós graça e paz. Damos graças a Deus por todos vós, lembrando-vos sempre em nossas orações. Diante de Deus, nosso Pai, recordamos sem cessar a atuação da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que sois do número dos escolhidos, porque o nosso Evangelho não chegou até vós somente por meio de palavras, mas também mediante a força que é o Espírito Santo, e isso com toda a abundância. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia.
O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas o homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e queridas irmãs, ninguém de nós gosta de pagar imposto. Eu nunca ouvi uma pessoa dizer assim: eu tenho um prazer em pagar imposto. Vocês já ouviram alguém dizer assim? Se alguém disser isso, a gente tem que mandar prender, que está maluco, né? Comprar uma camisa de força e botar a pessoa que diz isso. A gente não gosta de pagar imposto, não é uma coisa que nos dê alegria e prazer. A gente paga imposto porque a gente entende a necessidade do imposto. A gente sabe que é impossível que o governo municipal, que o governo estadual, que o governo federal realize os serviços que precisam ser realizados, infraestrutura, saúde, educação, tudo, não é? Sem o dinheiro dos impostos. No fundo, todas essas esferas, municipal, estadual, federal, esses todos são como se fossem os nossos empregados, que nós escolhemos, que nós elegemos, e eles então administram os nossos recursos através dos impostos. Bom, mas se nós já não gostamos de pagar impostos, certamente a nossa dor, não é? Ainda é maior quando a gente vê gente parar nas cuecas, nas meias, nos apartamentos, nas malas dos apartamentos, não é? Quando a gente vê situações doídas, sofridas, como tantos casos, por exemplo, que nesses últimos meses aí de pandemia, a gente ouviu dizer de recursos que eram para comprar respiradores, para montar UTIs, para salvar vidas, e esses dinheiros estavam sendo desviados e transformados em fazenda, em casa de luxo, e outras coisas tantas, não é? Então, certamente isso nos enche de angústia. Não justifica, diante da corrupção de alguns, a gente também cair na corrupção da sonegação dos impostos, porque isso também é uma corrupção. Não devemos, como cristãos, também fazer isso.
Não é justo que alguns tenham que pagar os impostos, enquanto outros negligenciam, só negam o pagamento dos seus impostos. Mas, sem sombra de dúvida, a responsabilidade por fiscalizar, cobrar, exigir, não é? Que os impostos de fato cheguem aos seus devidos lugares e se transformem em verdadeiros serviços, isso é por demais necessário que todos façamos. Essa agonia que a gente tem, não é, em pagar os impostos, dizer assim, ela não é nova não é de agora não. No tempo de Jesus, lá em Israel, há 2000 anos atrás, o povo já tinha também uma grande tristeza e raiva mesmo com essa questão dos impostos. Ali naquela época, 2000 anos atrás, não havia presidente, prefeito, governador, como a gente tem hoje, mas havia o rei. E era um momento da história, quando Jesus viveu em Israel, em que o povo de Israel estava dominado pelo Império Romano. Portanto, era o rei de Roma que cobrava os impostos em Israel. E benefício para o povo que era bom, nada. Então os impostos eram só para manter o luxo, para manter as regalias do rei e de sua corte. E o povo passava fome, o povo ficava sem saúde, o povo não tinha nada e tinha que pagar altos impostos para manter as regalias do rei. É claro que isso trazia para o povo muita dor e sofrimento. O povo pagava os seus impostos, mas pagava com muita tristeza. Pagava porque era obrigado, porque se não pagasse ia preso, morria, se tornava escravo do rei. Então era um sofrimento muito grande para o povo. Jesus também viveu em meio a essa realidade e com toda certeza Jesus muitas vezes também se solidarizou com os pobres, com os pequenos, com aqueles que mais sofriam na hora de pagar os impostos. A situação dos impostos na vida do povo de Israel era algo tão doído, tão sofrido, que no evangelho que a gente hoje escutou, certamente todos vocês, espero que tenham conseguido ouvir, acompanhar o evangelho, um grupo, e era um grupo de gente poderosa, porque era um grupo de fariseus, mestres da lei, portanto gente que tinha poder religioso, poder econômico. Essa gente vai a Jesus e, segundo o evangelho, vai para armar uma arapuca, vai para colocar Jesus numa armadilha. O próprio evangelho usa essa expressão. Eles foram para tentar colocar Jesus numa armadilha. E olha como o diabo é ardiloso. Olha como o diabo é ardiloso. Eles chegam elogiando Jesus. Não sei se vocês ouviram isso, prestaram atenção, né? Mas eles chegam dizendo: mestre, nós sabemos que você é bom, nós sabemos que você é justo, nós sabemos que você só fala a verdade. Olha quanto elogio, não é? Para depois dizer: então nos diz, mestre, é justo ou não, é lícito ou não pagar o imposto de César? Bom, a gente que está lendo esse evangelho 2000 anos depois, talvez fique se perguntando assim: onde está a armadilha? Que bobagem, era só Jesus dizer sim ou não. Ah, isso é hoje, não é? Hoje a gente vive num regime democrático que a gente pode dizer sim ou não. No máximo pode ser que a gente responda por alguma coisa, mas ninguém vai preso, ninguém vai morrer, ninguém vai ser condenado à forca, não é? Por causa disso. Mas a gente não está falando de um tempo democrático, está falando de um tempo muito mais difícil. E naquela hora, Jesus estava diante da cruz e da espada. Já ouviram aquela história? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, não é? Então Jesus tinha duas alternativas: ou dizer sim, é para pagar o imposto a César, ou dizer não, não é para pagar o imposto a César. Tá, se Jesus dissesse que não era para pagar o imposto a César, ali tinha um bocado de gente que ia ficar feliz da vida, ia dizer: eita, que coisa boa, os pobres, né, os mais sofridos, os que tinham que tirar o pão da boca para pagar o imposto a César, esses iam achar a resposta de Jesus maravilhosa. Mas César não ia ficar satisfeito, ia mandar prender Jesus, e Jesus ia morrer antes da hora que acabou morrendo. Então a vida de Jesus terminaria ali, porque certamente ali mesmo Jesus seria preso e condenado à morte. Mas por outro lado, se Jesus então, para se safar disso, dissesse sim, é para pagar o imposto a César, ele ia jogar por terra os ensinamentos dele,
ele ia jogar por terra a defesa dos pobres, dos pequeninos, a defesa da vida. Ele ia desprezar aqueles pobres coitados que ali estavam, tirando, como eu disse, da boca a comida para pagar os impostos, para manter os luxos do presidente, do rei, né, do império. Então tudo isso era muito complicado para Jesus naquela hora. Jesus então, como quase que para se sair daquela situação, mas ao mesmo tempo sem deixar de dar a resposta que eles estavam procurando, Jesus pede uma moeda. Alguém tem aí a moeda de se pagar o imposto? Porque até isso, para piorar ainda mais a situação, para complicar, César tinha mandado fazer uma moeda que era própria do Império Romano, e o povo de Israel não podia pagar o imposto com o dinheiro próprio de Israel, com a moeda própria de Israel. Tinha que fazer o câmbio pela moeda oficial do Império para poder pagar os impostos com a moeda do Império, que era um jeito de comer duas vezes do pobre, não é? Então, alguém entregou uma moeda a Jesus, e Jesus mostra a moeda. De quem é esse rosto que está aqui na moeda? Vocês lembram daquelas moedas antigas que a gente tinha, que também tinham um rosto, né? As de hoje eu nem sei, se acho que não tem mais, nem reparei, mas a mim parece que não. Mas as mais antigas, as do cruzeiro, tinham um rosto estampado. Então as moedas do Império Romano também tinham o rosto de César, do imperador de Roma, estampado. E Jesus pergunta: de quem é essa fisionomia, nessa face aqui estampada? E alguém, ou o povo todo, responde: de César. E Jesus conclui então dizendo: então, deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. Muita gente, quando escuta isso, entende essa resposta de Jesus de um jeito muito errôneo. Tem gente que entende que Jesus está querendo dizer assim: o que é política é política, o que é religião é religião. Então César cuida das coisas da política e Deus cuida das coisas da religião. É quase que como se estivesse colocando César e Deus no mesmo patamar, como se estivesse colocando César e Deus na mesma situação de igualdade, sendo que um cuida de um departamento da vida humana e outro cuida do outro departamento da vida humana. Não é essa a intenção de Jesus. A intenção de Jesus é mostrar uma outra coisa. A intenção de Jesus é dizer que Deus não age como César. A intenção de Jesus é dizer que Deus não explora os pequenos, que Deus não pisa na vida humana, que Deus não faz do ser humano capacho por os seus caprichos. Deus não põe o ser humano a serviço dos seus caprichos e das suas regalias como César faz. Se César despreza a vida, se César pisa na vida, se César faz do ser humano escravo, usa do ser humano ao seu bel prazer, não é assim que Deus age. O ser humano, queridos irmãos e queridas irmãs, não é de César. O ser humano é de Deus. É por isso que é para dar a Deus o que é de Deus. Dar a Deus o que é de Deus é respeitar a vida humana. Dar a Deus o que é de Deus é olhar para o ser humano, não é? E ter pelo ser humano o respeito que ele deve ter, a dignidade que ele deve ter. Essa devia ser a função de César: tratar o ser humano com dignidade e com respeito. Essa precisa ser a função e a missão de toda e qualquer pessoa que se põe a serviço do povo, em toda e qualquer situação política, religiosa, não é? Em todas as categorias da vida. Quem despreza a vida humana, quem pisa a vida humana, quem põe o ser humano para os seus próprios caprichos, quem usa do ser humano para os seus próprios caprichos, desrespeita o grande desejo de Deus, que nós tenhamos vida e vida em abundância, como o próprio Jesus em outra ocasião nos disse. Assim, queridos irmãos e queridas irmãs, ofereçamos no altar do Senhor a nossa vida, o nosso desejo de um mundo mais justo, mais fraterno, de um mundo onde a vida humana seja mais respeitada e colocada em primeiro lugar, um mundo onde de verdade as coisas sejam feitas e assumidas para respeitar a vida. Num momento como esse, de campanhas eleitorais, não só em São Felipe, mas em todo o Brasil, peçamos ao Senhor esta graça, de que aqueles que forem escolhidos pelo povo, em todos os municípios, possa ser de verdade para respeitar a vida humana, para respeitar a dignidade do ser humano e para pôr não o dinheiro, mas o ser humano em primeiro lugar. Que assim seja. Amém. Professemos nossa fé, irmãos e irmãs, rezando juntos.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, para os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Façamos nossas preces, apresentemos a Deus os nossos pedidos. A Deus rezemos, suplicando, atendei nosso clamor ao Senhor. Senhor, abençoai a vossa igreja e dai ao Papa Francisco, aos bispos, aos padres, diáconos, religiosos, leigos, sabedoria e discernimento para anunciar com alegria o Evangelho. Nós vos pedimos. Rezemos e suplicamos, atendei nosso clamor ao Senhor. Senhor, iluminai os nossos governantes, as pessoas que assumiram cargos públicos e as lideranças de nossas comunidades, para que façam do poder um serviço em favor da vida. Nós vos pedimos. Atendei nosso clamor, ó Senhor. Senhor, acompanhai os missionários para que possam com sabedoria levar os afastados, aos pobres e excluídos, uma palavra de fé e esperança diante do sofrimento que a vida nos surpreende a cada dia. Nós vos pedimos. Atendei nosso clamor, ó Senhor. Acolhei, Pai Santo, os pedidos apresentados por vossos filhos e filhas, atendei-os em vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. As mesmas mãos que plantaram a semente aqui estão. O mesmo pão que a mulher preparou aqui está. O vinho novo que a uva sangrou jorrará no nosso altar. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. E nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. Do altar, o sonho da paz mundial. A luz acesa é a fé que palpita hoje em nós. Do livro aberto, o amor se derrama total no nosso altar. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nessa festa onde a gente é irmão, Deus da vida se faz comunhão. E nessa festa onde a gente é
gente é irmão. O Deus da vida se faz comunhão. E nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. As mesmas mãos que plantaram a semente aqui estão. O mesmo pão que a mulher preparou aqui está. O vinho novo que a uva sangrou jorrará no nosso altar. A liberdade haverá, a igualdade haverá. E nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. E nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. Orem, irmãos e irmãs, para que este sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Dai-nos, ó Deus, usar os vossos dons servindo-vos com liberdade, para que, purificados pela vossa graça, sejamos renovados pelos mistérios que celebramos em vossa honra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo o lugar. Pai Santo, Senhor do céu e da terra, por Cristo Senhor nosso. Pela vossa palavra criastes o universo, e em vossa justiça tudo governais. Tendo-se encarnado, vós nos destes o vosso Filho como mediador. Ele nos dirigiu a vossa palavra, convidando-nos a seguir seus passos. Ele é o caminho que conduz para vós, a verdade que nos liberta e a vida que nos enche de alegria. Por vosso Filho, reunis em uma só família os homens e as mulheres, criados para a glória do vosso nome, redimidos pelo sangue de sua cruz e marcados com o selo do vosso Espírito. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos à multidão dos anjos e dos santos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus que amais os seres humanos e sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. O vosso Filho permaneça entre nós. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e do vinho,
a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, ó Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue, e concedei que pela força do Espírito do vosso amor sejamos contados, agora e por toda a eternidade, entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Pela participação neste mistério, ó Pai Todo-Poderoso, santificai-nos pelo Espírito e concedei que nos tornemos semelhantes à imagem de vosso Filho. Fortalecei-nos na unidade, em comunhão com nosso Papa Francisco e o nosso Bispo Valdemir, com todos os bispos, presbíteros e diáconos e todo o vosso povo. O vosso Espírito nos una num só corpo. Fazei que todos os membros da Igreja, à luz da fé, saibam reconhecer os sinais dos tempos e empenhem-se de verdade no serviço do Evangelho. Tornai-nos abertos e disponíveis para todos, para que possamos partilhar as dores e as angústias, as alegrias e as esperanças, e andar juntos no caminho do vosso reino. Caminhamos no amor e na alegria. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs, Egídio dos Santos, Antônio Souza do Vale, Gabriel Araújo da Silva, Lorena da Cruz Santos, Antônia Gonçalves de Souza, Agripino Bento de Jesus, Helenildo da Silva Santos, Antônio Bispo da Cruz, Amélia Silva Souza, estes que adormeceram na paz do vosso Cristo, e de todos os falecidos, cuja fé só vós conhecestes, acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco, e em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria,
com São José, o seu esposo, com os santos apóstolos São Filipe e São Tiago e todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a vossa paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a vossa paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Amém. Amém.
do amor sem igual, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem livrar-nos do mal. Dá-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Fala do teu Filho às nações, vivendo como ele viveu, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem cuidar do que é teu. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Viver o perdão sem medida, servir sem jamais condenar, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem conosco ficar. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Erguer os que estão humilhados, doar-se aos pequenos, aos pobres, missão do teu povo escolhido. Senhor, nossas culpas redobre. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Buscar a verdade, a justiça, nas trevas brilhar como luz, missão do teu povo escolhido. Senhor, nossos passos conduz. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Buscar a verdade, a justiça, nas trevas brilhar como a luz, missão do teu povo escolhido. Senhor, nossos passos conduz. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Andar os caminhos do mundo, plantando teu reino de paz, missão do teu povo escolhido. Senhor, nossos passos refaz. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho,
e a força do Espírito Santo, unindo o teu povo a caminho. Cantar a beleza da vida, presente do amor sem igual, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem livrar-nos do mal, vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento do pão e do vinho, e a força do Espírito Santo, unindo o teu povo a caminho. Falar do teu Filho às nações, vivendo como ele viveu, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem cuidar do que é teu, vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo o teu povo a caminho. Viver o perdão sem medida, servir sem jamais condenar, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem conosco ficar, vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo o teu povo a caminho. Oremos. Dai-nos, ó Deus, colher os frutos da nossa participação na Eucaristia, para que, auxiliados pelos bens terrenos, possamos conhecer os valores eternos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje, queridos irmãos e irmãs, dia 18 deste mês de outubro, como nós sempre fazemos no dia 18 de todo e qualquer mês, é dia também de renovarmos a nossa aliança, o nosso compromisso com a Mãe Rainha, e de modo muito especial, os que fazem parte do apostolado da Mãe Rainha. Então a gente vai agora, como a gente costuma sempre fazer neste dia 18 de cada mês, receber a imagem peregrina da Mãe Rainha, para podermos, diante desta imagem, simbolicamente fazermos então a renovação da nossa aliança. Abençoa nossa Igreja, Mãe Maria, abençoa nosso lar, que a paz, o amor e a sabedoria sejam presentes esta Mãe zelosa. Abençoa nossa Igreja, Mãe Maria, abençoa nosso lar, que a paz,
Querida Mãe, Rainha e Vencedora, 3 vezes admirável de Chestade, com especial gratidão, saudamos-te neste 18 de outubro, dia em que, em 1914, o nosso pai e fundador, Padre José Kennedy, selou a aliança de amor contigo. E a antiga capela de São Miguel se tornou o teu santuário. Mãe e Rainha, agradecemos porque, desde o 18 de outubro de 1914, podemos participar das graças que brotam da aliança de amor. A partir do 18 de outubro de 1914, surgiram muitos santuários de Chestade, hoje presente em todos os continentes. Eles são para todos os povos um lugar onde podemos ter a experiência de Deus e encontrar refúgio no teu coração de mãe. No teu santuário, Mãe, experimentamos abrigo, somos transformados e enviados como missionários do teu Filho Jesus. As lutas e dificuldades que enfrentamos neste tempo são um impulso ao heroísmo e ao empenho missionário. É hora de dar testemunho da nossa fé. Por isso, Mãe, na escola do teu santuário, queremos aprender a confiar na divina providência e com espírito missionário ir ao encontro das pessoas necessitadas de ajuda, seja espiritual ou material. Ajuda-nos a descobrir a mão de Deus nos acontecimentos do mundo e nos pequenos acontecimentos da nossa vida. Mãe e Rainha, fortalece nossa fé, ilumina nossas decisões, ajuda-nos a vencer as situações difíceis e levar-nos ao coração de Jesus. Querida Mãe e Rainha, neste dia da fundação de Chestade, nos unimos a todos os que, um dia, selaram aliança de amor, os do céu e os da terra, e renovamos nossa entrega filial a Ti, rezando. Vamos consagrar a nossa Mãe. Oh, minha Senhora, e também, oh, minha Mãe, eu te ofereço inteiramente toda a voz, e em prova da minha devoção, eu
Rainha e vencedora, 3 vezes admirável de Gestade, roga por nós e abençoa as famílias. Amém. Podemos ficar ainda um pequeno instante sentados. Bom, queremos lembrar a todos os nossos compromissos durante a semana, que já são bem conhecidos de todo mundo, não é? Sempre às 18 horas nós temos um horário marcado, um encontro marcado, através da Rádio São Felipe FM e das nossas redes sociais. Na segunda-feira, o Terço com os Homens. Na terça-feira, o programa Nos Passos de Jesus. Quarta-feira, o momento de oração com a renovação carismática. Quinta-feira, a missa. E a gente lembra que para a missa de quinta é preciso também passar na secretaria para dar o nome na quarta ou na própria quinta-feira, para garantir a sua vaga. Mas sempre lembrando também que os que não puderem entrar, se tiver estiado, se não estiver chovendo, a gente está sempre colocando uma caixa de som do lado de fora e cadeiras, para que, respeitando as devidas distâncias, as pessoas que não puderem entrar também tenham condições de, da porta da igreja, do lado de fora, participar da celebração. Na sexta-feira, a gente tem o programa preparando o domingo, e no domingo a nossa missa. Bom, aí eu quero comunicar a vocês que não tem condições mais mesmo da gente ficar celebrando à noite. Eu tentei a todo custo que não precisasse a gente passar em... mas se não suspender, eu não vou ficar confiando. Então é melhor até a eleição a gente garantir que a missa dominical passa para as 8 horas da manhã. Eu resisti a isso porque... para favorecer exatamente as pessoas que não estão podendo entrar, não é? Que aí precisam vir, ficar do lado de fora. Nesse horário das 18 horas é mais fresco, é melhor, é mais tranquilo, já que só 60 pessoas estão podendo entrar para participar da celebração. Então, por isso eu resisti muito a passar a missa para o horário da manhã. Acreditem, não estou aqui de jeito nenhum tomando partido A ou B, até porque o barulho vem dos dois lados, não é? Então é barulho demais, hoje foi impossível celebrar, mas mesmo quando a carreata não entra na praça no horário da missa, mas as motos barulhentas vêm antes, os paredões vêm antes, então é muito barulho e torna impossível a celebração. Eu hoje não consegui me concentrar, então é difícil a gente fazer uma homilia, é difícil o povo ouvir, a palavra de Deus hoje foi quase que desperdiçada na celebração, então não dá. Para a gente evitar isso, a melhor coisa, de fato, é durante esse período, até a eleição, a nossa missa dominical passa para as 8 horas da manhã. Também não resta muito domingo, mas não, né? Acho que 3 domingos antes da eleição. Então, nesses 3 domingos, a gente celebra 8 horas da manhã, tá bom? Aí, depois que passar a eleição, a gente volta para o horário das 18 horas, se Deus quiser. Então, na quinta continua 18, mas no domingo a gente celebra às 8 da manhã. E dia de finados, eu quero acreditar que não tem carreata de partido nenhum, né? Quem fizer carreata dia de finados, eu prego contra na missa. Então, eu quero acreditar que não tem. Então, dia de finados, nossa missa, como está combinado, às 18 horas, né? Então, no dia 2 de novembro, a gente celebra, não é possível esse ano celebrar aquela missa no cemitério, a gente vai celebrar aqui às 18 horas, a gente vai reforçar o som externo, vai colocar uma quantidade maior de cadeiras, as cadeiras bem espalhadas, 1,5 metro uma da outra, para poder, quem não couber na igreja, ficar do lado de fora, e assim a gente poder, com tranquilidade, às 18 horas do dia 2 de novembro, participar da nossa celebração de finados. E a gente lembra também que naquela semana anterior ao dia 2, já é possível trazer as suas intenções, mas não é na secretaria que essas intenções vão ser dadas. Todo mundo pode anotar em casa, fazer a sua lista dos seus finados e traz aqui na igreja, em qualquer horário da manhã, a igreja está sempre aberta, de 8 a meio-dia, e vai ter uma urna aqui para recolher essas intenções. E no dia da missa de finados, a gente vai colocar essas intenções aqui aos pés do altar e a gente vai celebrar por todos os falecidos, mas especialmente por estes cujos nomes estarão aqui anotados nesta urna, trazido por todos os que puderem e quiserem vir participar com a gente da celebração. Por fim, antes da bênção final, eu quero ainda ressaltar, não é,
que hoje, por ser domingo, esse dia 18 de outubro, por ter caído o dia de domingo, a liturgia da igreja omite, né, as memórias dos santos, e por isso a gente hoje está celebrando o 29º domingo do tempo comum. Mas, se não cair esse dia de domingo, esse dia hoje, 18 de outubro, é dia de São Lucas. São Lucas é um dos evangelistas, e São Lucas, que foi companheiro de São Paulo, viajou com Paulo apóstolo, né? E foi testemunha ali da missão de São Paulo. São Lucas era um médico, e por isso mesmo hoje, 18 de outubro, é dia dos médicos. E me disseram que a gente tem Dr. Rodrigo, se eu não me engano o nome, Dr. Rodrigo, que está participando com a gente da celebração aqui hoje. Tem Magno, que também é médico, não é? E não sei se tem outros também ligados à saúde, enfermeiros, não é? Se tem pessoas outras ligadas à saúde também participando conosco desta celebração. Então nós queremos, de um modo muito especial, pedir a bênção de Deus hoje para estes profissionais da saúde, não só os médicos exatamente, mas todos os profissionais de saúde que sempre prestam com tanto amor um serviço digno à vida, à defesa da vida. E nesses dias de pandemia, de tantos sofrimentos e de tantas carências, né? Certamente de um jeito ainda mais especial. Então que Deus abençoe a missão de vocês, mais que o trabalho, mais que a profissão, que Deus abençoe a missão de vocês. Que seja sempre de fato uma missão abençoada por Deus e sempre uma missão a serviço da vida humana. Vamos pedir então a bênção de Deus sobre todos nós. Ou esqueci disso, se o seminarista não me lembra, 4 horas de quinta-feira começa a missa com os idosos. Então, para quinta está confirmado. 4 da tarde, quinta a gente tem 2 missas. 4 da tarde com os idosos e 18 horas a missa comum, que todo mundo pode fazer sua inscrição na secretaria. Mas a de 4 da tarde é exclusiva para os idosos. Quem não é idoso pode até vir ficar aí sentado na cadeira do lado de fora, pode até ficar sentado na praça esperando terminar a missa para levar o idoso para casa, mas é exatamente para a gente proteger mais os idosos, para eles não se colocarem expostos diante de outras pessoas que às vezes estão em contato com muita gente. Então, por isso, a gente vai celebrar uma missa exclusiva com os idosos, quinta-feira, às 4 horas da tarde. Então, só para quem já passou dos 60. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre todos e permaneça para sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, uma boa e santa noite para todo mundo, uma boa semana de trabalho, ide em paz e que o Senhor os acompanhe. Demos graças a Deus. Latina e aos sofridos povos seus, que passam fome